tarde a todos, sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos pela DCE Minas e pelo Sistema FIENG por intermédio do SESI Minas Gerais, entidade patrocinadora desse almoço-palestra. Renovo os cumprimentos a todos, já nominados aqui para Maria Flávia. Uma saudação especial ao Alexandre Poni, que gentilmente atendeu o nosso convite para ser o palestrante desse encontro e compartilhar a sua experiência empresarial. O Alexandre Poni é mineiro de Belo Horizonte, sócio, proprietário e diretor comercial do Verdemar, supermercado e padaria, que neste ano comemora 24 anos com crescimento e expansão. É também presidente do Conselho Diretor da AMES, Associação Mineira de Supermercados, e, recentemente, vencedor do prêmio Bom Exemplo da TV Globo Minas, na categoria Economia e Desenvolvimento de Minas. A entrega do prêmio ocorreu no último dia 3 de maio, em Belo Horizonte. A premiação é um reconhecimento ao projeto Circuito Mineiro de Compras Sociais, realizado durante a 30ª edição do Superminas, em 2006, com o objetivo de inserir pequenos empreendimentos, agricultores, familiares e artesãos no segmento, abrindo assim as portas das grandes redes de supermercado para os pequenos negócios no estado. Alexandre é um defensor das causas ambientais e na sua empresa incentiva o uso consciente dos recursos naturais, a produção de produtos orgânicos, o reaproveitamento de materiais recicláveis e o reuso da água. Mesmo diante do cenário econômico brasileiro, o Verdemar segue investindo e ampliando seus negócios. Caro Alexandre, assumir a responsabilidade social empresarial tem como inspiração fundamental apoiar a construção de uma sociedade mais humana através de economia de mercado socialmente responsável. A responsabilidade social empresarial contribui para melhorar a competitividade e a sustentabilidade integral das empresas, favorece o desenvolvimento sustentável, permite acesso a mercados, estimula o desenvolvimento dos colaboradores, favorece relações que promovam a sinergia com outras empresas do ramo e da cadeia produtiva. Acima de tudo, promove uma atitude favorável da sociedade e de seus colaboradores, voltada para o bem comum e a realização de todos os envolvidos com pessoas humanas. É com esse espírito que o convidamos a compartilhar sua experiência como dirigente de empresa frente ao sucesso do Verdemar. Boa tarde a todos. Bom, Sérgio, eu que agradeço o convite. Outrora já tinha me convidado, eu não pude comparecer, mas para mim é um prazer. Eu estava vindo para cá hoje, até hoje de manhã, hora que eu acordei, pensando, né? O que eu vou falar diante de uma plateia dessa? O que eu vou falar sobre aqui empresários, sobre uma história? Porque acho que muita gente deve ter uma história semelhante à minha. Começar do nada, sair do nada, de acreditar no negócio, de criar um negócio e ir crescendo. Acho que o Verdemar é isso. São 24 anos de história, minha história se confunde, às vezes eu não gosto de falar que eu sou... Não é verdade, eu não sou empresário, eu sou um comerciante, eu gosto de ser comerciante. Eu gosto de cuidar dos meus clientes, eu gostaria de ter muito tempo de estar dentro da minha loja, de cada vez mais compartilhando com os clientes os produtos que eu gosto, que eu acho que a gastronomia, o Verdemar, confunde muito com o meu gosto, de gostar muito de gastronomia, de pesquisar muito ingrediente para gastronomia, de estudo. Então, quando eu vim para cá, eu já tinha preparado aqui um pouquinho da história do Verdemar, para algumas pessoas. Aqui, a maioria acredito que seja Belo Horizontino, né? Eu nasci no Santo Antônio e eu sou o filho caçula e o temporão. Minha mãe me teve com 40 anos. Eu tenho mais 3 irmãs, bem mais velhas que eu. E minha mãe, eu falo que eu cresci dentro de um galinheiro, porque quando eu nasci, a minha mãe, meu pai morreu quando eu tinha 5 anos, e minha mãe já mexia, meu pai era médico, mas morava no interior, e minha mãe mexia vendendo frango abatido na hora. Para quem não sabe, minha mãe é dona de Didi, lá do Santo Antônio, da rua Santo Antônio do Monte, que a vida inteira vendeu frango abatido na hora, frango molho pardo. Então,
eu cresci com ela aprendendo o comércio. E eu falo que o comércio, ele está na minha veia. Aprendi assim a crescer e gostar, a fazer as coisas. No início minha mãe só tinha franga batida na hora, lá no fundo lá de casa. Eu fui crescendo, sempre ajudando ela. Aí chegamos no ano de 1986, né, no Plano Cruzado. Foi quando faltou carne, faltou frango, faltou tudo. Eu achei a oportunidade, eu e ela, de vender frango. Assim, a gente, como vendia frango a partir na hora, na época tinha a tabela da Sunab, o frango a partir na hora ainda não era na tabela da Sunab, a gente conseguia vender. Aí a Sunab veio e tabelou o frango a partir na hora. Aí a gente foi vender o frango em pedaço, aí a Sunab veio e tabelou o frango em pedaço. Isso eu com 15, 16 anos. Eu me lembro, tem um caso muito engraçado, que o dia chegou um moço da Perdigão na época e falou assim, olha, o único frango que eu tenho é frango congelado inteiro e eu só posso vender um caminhão. Eu não tinha, nós não tínhamos nada, nós não tínhamos câmera, não tinha nada. Ele falou assim, não, mas vocês fazem o seguinte, vocês vão pegar aquele caminhão grande e empilhar os sacos de frango congelado, fazer uma pilha grande, uma montanha, e eles vão descongelando por volta, e vocês vão vendendo, cortando o frango. Ele vai aguentar aí 1 dia e meio, 2 dias. Assim, que concentrou e aí eu fui para a máquina da Serra Fita cortar frango e a gente vender lá, dava fila na porta da casa da minha mãe, dando volta, subia Santo Antônio do Monte e entrar na Congonhas. Eu falo que foi um dos primeiros dinheiros que a gente ganhou. E nisso, a gente tinha uma garagem embaixo lá de casa e eu falei, mãe, vamos um pouquinho antes, até antes do Plano Cruzado, vamos aumentar a garagem, quem sabe a gente faz um dia uma loja lá. Acho que foi a primeira obra muita gente fala que eu devia ter sido engenheiro, foi a primeira obra que eu e ela fizemos. Então nós desaterramos por baixo lá de casa e fizemos a lojinha que está lá até hoje, onde a mercearia da Dom Didi está lá no Santo Antônio. Fica até minha irmã de criação lá, minha mãe está viva, mas ela não consegue mais trabalhar não, mas está bem, saúde. Então esse negócio começou lá e após o Plano Cruzado, com o moço que vendia frango vivo para a gente, deu um balcãozinho para a gente começar a vender frios. A gente desceu para a loja e começamos a vender frios, presunto fatiado. A primeira máquina de fatiar nossa que a gente comprou foi uma máquina que a gente ficava manualmente fatiando. E apareceu, hoje todo mundo conhece a Seara, mas na época a Seara apareceu em Belo Horizonte. Ela tinha uma filial em Petrópolis. A filial era do grupo Hering, de malharia. E tinha uma linguiça maravilhosa e um presunto. Eu comprei e comecei a vender na loja e fazer o trabalho com o cliente. E eu fritava a linguiça e a linguiça era ótima e vendia a linguiça. Então eu fui crescendo no comércio. E eu, com 17 anos, eu acabei o colégio, a faculdade, logo no primeiro vestibular que eu fiz, na Federal, eu tinha feito ponto até para passar em medicina. E a matéria que eu mais dominava era matemática. Na segunda etapa, de nervosismo, eu zerei a prova de matemática e não passei em administração. E fui tocar, e continuei tocando o negócio da minha mãe, mas fui lá na UNA e fiz o vestibular. Falei, vou fazer vestibular na UNA. E fui chamado. A UNA na época tinha uma lista de excedente, mas eu fiz a prova para fazer da UNA assim, eu fui chamado como excedente, me ligaram e falaram, você quer entrar ano que vem? Você assina uma lista de excedente, você pode pagar, e ano que vem você entra na UNA, onde eu conheci meu sócio, Alisson. E nisso, eu comecei a faculdade, e minha mãe, e nisso eu comecei, quando eu entrei na faculdade, eu conheci o Alisson, que é meu sócio. E o Alisson virou para mim e falou assim, Alexandre, eu sou de Guanhães, eu tenho um amigo que o pai dele traz queijo para vender no Mercado Central. Você não quer juntar com ele para vender queijo pelas padarias aí, não? Eu falei, uai, quem sabe? E comecei a vender queijo com esse amigo do Alisson, de padaria em padaria. Foi aí que eu conheci o seu Zé da Big Pão, ali na Praça Zé Cavallini, que eu falo que o seu Zé é um pai que eu não tive. Tudo que eu tenho na minha vida, eu posso falar que eu devo a ele e o Toninho, o irmão dele, porque foi um grande apoiador meu. Na hora de comprar as coisas, ter dinheiro, era difícil. E nisso, eu vendendo queijo, na época, consórcio, comprar carro, era um investimento. Eu lembro que eu comprei um carro, uma Paraty, nunca andei nela, pus ela numa garagem alugada lá, cobri com uma capa e deixei lá. E comecei e pagava um consórcio. E eu tinha mercearia com a minha mãe, já tinha virado uma pequena mercearia, uma casinha de frios.
eu buscava fruta no mercado Novo. E eu pagava um consórcio. Eu fui sorteado do Monza. Fui na casa Arthur Assi. Cheguei lá, o cara falou, na época não tinha carro. Eu falei, não tem Monza não, mas tem aquela D20. Mas falei, mas dinheiro não dá. Mas eu tinha um Gol. Aí fui pro moço que me vendia banana lá no Mercado Novo. Falei, olha, você não compra esse Gol? Tá financiado, mas eu pago a prestação, você confira e me toma. Pra me inteirar, comprar D20. Aí eu comprei uma caminhonete D20. Aí esse cara que trazia queijo, eu já tinha desfeito a sociedade com esse amigo e só mexia com queijo canastra. Aí eu comecei a buscar queijo canastra. Aí eu tava com a D20, eu virei pro moço que trazia, naquela época os caras traziam queijo canastra no Corcel 2. Arqueava a mola do Corcel 2, punha 400 quilos no Corcel 2, vinha fugindo de fiscal. Pela estrada fora aí. Eu virei e falei, se eu buscar o queijo lá, quanto é que você me cobra? E comecei a viajar com a D20, fazendo faculdade e viajar buscando queijo. E nisso eu cresci, fazia 3 viagens por semana, 1.000 quilômetros ida e volta, vendendo quase 3.500 quilos de queijo por semana, cuidando do negócio. E o seu Zé sempre me apoiando, aí eu aproveitava que eu tinha uma mercearia pequenininha, o seu Zé da Big Pão, eu ia, negociava umas coisas grandes, pegava um pouquinho, passava tudo para Big Pão e vendia na minha loja. Seu Zé, Alexandre, você tem que ter uma padaria, Alexandre, você tem que ter uma padaria. E em 92, em novembro de 92, uma padaria que eu vendia ali na Paulo Afonso, que eu vendia queijo para ele, do seu Luiz, da padaria Cataguases. O senhor diz, Alexandre, você não quer comprar a padaria, não? Falei, eu tenho uma Paraty. E valia dinheiro. Eu dei forma de pagamento a Paraty. Inteirei, o seu Zé me emprestou um dinheiro, até na época a gente dolarizou, né? E eu comprei a padaria Cataguases. Aí a minha irmã mais velha estava chegando, ela tinha recém-separado no Rio de Janeiro, estava chegando, eu falei, ô Lili, você não quer me ajudar na padaria, não? E a gente tem lá até hoje a padaria Cataguases, está na Paulo Afonso, hoje é Verde Mar, está lá no outro lado da rua, eu mudei o estilo e comecei. E nisso o Alisson, meu sócio, formou na faculdade e não estava com emprego. E eu falei, Alisson, você não quer me ajudar, não? A gente fica, eu tenho um negócio de queijo, tem a padaria, tem a mercearia, você me ajuda até se arrumar um trabalho e eu vou tocando um negócio. Quando chegou em março, em final de fevereiro, um corretor me parou lá na Big Pão e falou, senhor Alexandre, você não quer comprar Cobal, não? Cobal era lá na rua Viçosa, Cobal que depois virou Verde Mar, Viçosa com Cristina. Eu falei, não, eu acabei de novembro, eu comprei a padaria. Não, mas vai lá ver. Aí eu cheguei lá na rua Viçosa, a loja lá, era, alguém, não sei, algumas pessoas lembram, a loja era, como a Viçosa descia, a loja era cada nívelzinho, uma lojinha, e era ligado para uma rampinha de madeira. Então o cliente tinha que descer, empurrar o carrinho e voltar, subir no carrinho. E aí tinha tinham 2 funcionários. Essa loja, que chamava Verde Mar, lá era uma Cobal antigamente, os donos do imóvel tomaram a Cobal, recuperaram o imóvel, não tomaram a Cobal, recuperaram o imóvel e venderam e começaram a tocar o negócio, mas um era aposentado da Petrobras, outro tinha Vecabel, seu Ronaldo, lá na Pedro II, não era um negócio deles. Falei, olhei aquilo, falei, mas como é que eu vou fazer? Aí o corretor passou outros 3, 4 dias, me ligou, Alexandre, e aí? Eu falei, não, eu não tenho condição, não. Não, Alexandre, faça uma proposta. Aí eu fiz aquela proposta mais cabeluda, aquelas assim, não vai pegar, né? Falei, se você me der 6 meses de carência, 6 prestações de $500, 6 prestações de $1.000, eu compro. Mas eu sabia que não ia pegar. Passou 2 dias, o cara ali, eles pegaram. Eu falei, Jesus, e agora, né? E aí, vamos lá conversar com eles. Fomos lá conversar com o Alisson, que estava comigo também. Fui lá conversar, ele falou, não, a única coisa que vocês têm que fazer é pagar o estoquezinho, o estoque tem aqui. Falei, ixi, dinheiro, vamos ver como é que nós vamos fazer. E na época, não sei se as pessoas lembram, a Souza Cruz tinha umas combis, que ela vendia e pintava de vermelho. Eu tinha uma Kombi vermelha daquela, era para carregar mercadoria. Aí, eu voltei lá, conheci eles, falou, eu estou disposto, mas vamos ver como é que eu faço. E eu tinha um outro amigo, que era o Juninho, que o pai dele, ele tinha uma mercearia com o pai dele logo na entrada ali da favela do Papagaio, no final da Santo Antônio do Monte, que me ajudava. Aí eu liguei, Juninho, eu comprei lá a Cobal, o Verde Mar, você quer entrar comigo? Eu falei, Alexandre, eu só tenho o Opala. Mas o Opala vale dinheiro, Juninho, então você entra comigo, você seja sócio comigo. Ele falou, então tá, vale, tá. E o Alisson comigo, cheguei um dia numa reunião, o Alisson presenciei na reunião, eu falei, Alisson, por que você não entra comigo? Eu falei, Alexandre, com o quê? Não tem dinheiro não. Eu falei, cara, mas vamos pensar. O telefone da sua casa vale dinheiro.
Mas como? Vale dinheiro. Vamos ver se o cara pega no estoque. Não, Alexandre, meu irmão é músico, o irmão do Alisson, o Juarez Moreira, ele falou assim, não pode ficar sem o número. Falei, não, mas vamos ver se a gente aluga o telefone para ele. Na época alugava o telefone, a linha telefônica entrou por $1.800 e nós alugamos a linha telefônica. Eu falei, pede $500 para o Juarez, pede $500 para a Giovana, sua irmã. Empresta, pega emprestado. Mas quando eu pago? Eu falei, um ano a gente paga. Isso foi em 8 de março de 93, nós começamos o Verde Mar. Com aquela mercearia e eu tocando aqueles negócios, eu com 23 anos, e foi essa história. Então, poderia ficar aqui muito tempo contando essa história, entendeu? Do Verde Mar. Então, assim surgiu o Verde Mar. E a gente sempre focado. Nossa missão, acho que isso é muito importante, porque quem é cliente do Verde Mar sabe o que é isso. Tornar uma compra de supermercado um ato de emoção, prazer e diversão, oferecendo produtos variados e diferenciados, surpreendendo sempre as expectativas dos nossos clientes. Eu falo que essa missão é muito importante, porque essa missão não foi uma missão de parede, não. Eu já escutei falar que muitas empresas criam missão, criam os objetivos, põem na parede. Essa missão, ela surgiu do que já era o Verde Mar. E eu acho que isso contextualiza muito o Verde Mar, na minha opinião. Então é uma história nossa disso do Verde Mar. O histórico aqui, lá na loja da Viçosa, ali tem uma ordem cronológica um pouco das histórias, porque quando a gente comprou ela era toda desnivelada, nós fizemos obra na loja 1, que a gente chama da Viçosa, para nivelar com o tempo, não tinha padaria, ali não está dando para ler, mas fala assim, breve padaria, que a gente abriu como mercearia. E os seus aí incentivaram, não, vocês têm que ter uma padaria. Nós entramos nessa guerra de bebida, de cerveja, refrigerante, com a padaria da frente, que era Pão Fofo, e tinha um distribuidor de bebida, e acabou com coincidência, aquele miolinho ali, Viçosa com Cristina, virou uma referência de cerveja em Belo Horizonte, refrigerante. Ali tem uma placa que a Coca-Cola na época deu, a placa era financiada pela Coca-Cola, tal. E quando nós compramos, acabou que era na guerra Verde Mar e a padaria, a distribuidora de bebida, infelizmente, né, era o menor, só trabalhava com bebida, a gente trabalhava com outras coisas, ela acabou sucumbindo e eu comprei a distribuidora de bebida, que era logo do lado do Verde Mar. Foi onde eu coloquei a indústria da padaria, para a gente começar a padaria. Então essa reforma aí foi na loja 1 para começar a padaria, inaugurar a padaria de frente, que era bater de frente com a padaria Pão Fofo, mas já tinha a padaria Cataguases, e a gente foi caminhando nisso. Depois, com o tempo, a Pão Fofo saiu porque o dono do imóvel tomou. Bem depois a gente já tinha a loja da 2, que é a loja da 2001, a gente abriu a loja da Nossa Senhora do Carmo. Até 2001, de 93 a 2001, a gente já fazia um trabalho diferenciado de atender os clientes, de ter muita atenção com os clientes, a gente pegou a época de inflação, que a gente era considerados os botequeiros, né? Eu e meu sócio Alisson, que botequeiro eram os compradores de boca de preço, de oportunidade de preço de hipermercado, nas ofertas na época da inflação. O supermercado fazia oferta e ganhava no financeiro. E a gente ia comprar os limitados, limitava os produtos, 10 por cliente. A gente pegava os menininhos da favela, eu e o Alisson, tudo na época, vamos lá, vamos fazer feirinha no Carrefour. E pegava os carrinhos, põe 10 romos, põe 10 leite condensado, 10 isso, cada um ia no carrinho, dava o dinheiro e a gente ia passando nos caixas. E não podia ver, porque se visse não vendia mais pra gente. E isso a gente fez a vida inteira, minha época de faculdade, né? Na época antes do Verde Mar, eu falava com meus colegas, falava, eu pago a cerveja, mas vocês vão comigo lá pro Carrefour pegar limitado. Aí a gente enchia uma pampa e depois eu pagava a cerveja que a gente tinha comprado os produtos limitados. E nisso, a gente fazia isso, e passamos a ser conhecidos, assim, comprando as oportunidades. E dentro da inflação, o que acontecia? A gente comprava numa semana, na outra semana a gente ficava com preço até melhor que os supermercados, né? Porque a inflação era grande. E sempre preocupado com o atendimento, a gente fomos crescendo. Em 2000, final de 2000, foi quando a gente comprou a parte do outro sócio, ficou eu e Alisson. E uma oportunidade me falaram assim, Alexandre, por que você não compra lá, não aluga lá a Nossa Senhora do Carmo, onde era a Fatuelo, foi até a Una. Falei, não, lá é uma oportunidade. Aí eu fui lá de tarde, cheguei lá, estava quebrando, perguntei pro pedreiro assim, quem que é o dono dessa loja? É o tal de Juninho, tá o telefone aí na parede. Peguei o telefone dele, liguei.
Falou, estou fazendo para mim, mas eu te alugo. Aí nós alugamos a loja da Nossa Senhora do Carmo. Nós achávamos que nós éramos conhecidos ali na Viçosa. E fomos para Nossa Senhora do Carmo, com a loja de 600 metros. E o mais engraçado é que a gente montou, a gente não tinha hortifruti, não tinha essas coisas, fizemos um pequeno hortifruti, fizemos as coisas. E falamos, nossa, nós vamos ter estacionamento, porque lá na Viçosa é só na rua, né? E o estacionamentozinho na frente, ali já é uma foto um pouquinho mais recente, um pouco mais recente. Quando nós abrimos a loja, com surpresa, o estacionamento no primeiro dia lotou. Foi aí que eu falei, vamos pôr o manobrista. Aí nós viramos o supermercado com o manobrista. Por quê? Pela necessidade. E a gente achava que era conhecido. E na Nossa Senhora do Carmo que a gente passou a ser conhecido em Belo Horizonte, de certa forma. E a loja começou com 600 metros, hoje ela tem 2.300, mas durante esse processo todo a gente fez uma reforma, a gente tirou 18 mil caminhões de terra atrás da loja, para poder crescer a loja para o tamanho que é hoje. Por várias etapas, né? Nós passamos, aí eu sou assim, me falaram, tem uma loja não sei aonde, eu estava em Salvador, vi que tinha um supermercado lá que tinha sushi. Eu falei, por que eu não posso ter sushi? Eu vou ter sushi. Aí achei a parceria, liguei para o Anselmo da classe A, vamos tentar fazer um sushi no Verde Mar, no supermercado? Vamos no Verde Mar? Vamos. Aí nós começamos com sushi. O Verde Mar é um conceito das coisas que eu vejo aí, eu viajo, que eu escuto falar, eu faço isso muito até hoje, visitar uma loja, visitar uma boa prática e tentar trazer para dentro do Verde Mar. Eu falo que eu copio melhorando, às vezes copio igual, mas às vezes tento, na maioria das vezes, melhorar as coisas. Então veio esse contexto. E depois, em 2003, a gente abriu a loja do Buritis, que foi um desafio também. Outrora, naquela época, a gente fez a loja do Buritis pensando na loja da Nossa Senhora do Carmo, pensando nos defeitos da Nossa Senhora do Carmo, pensando no mesmo cliente, né, do senhor, naquela época. E quando nós abrimos, a gente abriu com o mesmo mix, com a mesma coisa, a mesma quantidade. E a loja não vendeu no primeiro momento, porque lá no público não estava maduro ainda. Hoje é muito maduro. Mas na época o Buritis não era o pessoal começando a vida, tinha acabado, alguns filhos da Zona Sul, que a gente fala isso, que foram morar no Buritis, não tinha dinheiro ainda, não tinha vida formada. E nós demoramos um tempo, mas eu me lembro que um gerente de loja chegou para mim, Alexandre, vamos entrar, vamos fazer promoção dos produtos básicos. Aí eu falei, Raí, não vou fazer, cara. Nós temos que ter nossa identidade. Vamos esperar um pouquinho. Vamos mudar algumas formas de trabalhar. Vamos pôr pouca coisa diferenciada. Vamos controlar. Vamos controlar as datas de validade. Vamos controlar o produto de giro. Faltando um mês antes de vencer, a gente leva para a Nossa Senhora do Carmo, traz um novo. E começamos a fazer esse trabalho para continuar a nossa identidade. O Buritis foi muito isso. Hoje, graças a Deus, o Buritis é a terceira loja. Ela fica na terceira loja. Então, ela vai num caminho bom. Em 2007, essa história é interessante. Quando a gente comprou, lá na loja da Viçosa, quando a gente comprou, um certo momento, o moço da padaria da frente falou, Alexandre, eu quero vender a padaria, que eu vou tocar outras padarias, eu queria te vender a padaria. Na época era a padaria Cristina. Aí eu falei, tá. Eu te compro. Eu tinha acabado de comprar tinha acabado de casar, tinha comprado meu primeiro apartamento. Eu falei, eu te dou meu apartamento. Não tem problema não. Vou morar de aluguel. E eu dei o apartamento que eu morava no Gutierrez. E eu falei com ele o seguinte, vamos fazer o seguinte, mas nós vamos ficar um mês, nós não vamos contar para ninguém, vamos manter o segredo, que eu vou me preparar, porque eu quero fechar a padaria. Então, eu quero fechar porque eu quero manter o Verde Mar. Isso foi um desafio que eu falei assim, gente, falta um mês, como é que eu vou fazer? Que o cliente da padaria vai vir aqui para a loja. Aí eu fui lá para a área de venda, observar o comportamento no horário de movimento, porque era um perfil de padaria. O Verde Mar até hoje tem isso, é uma padaria, né? Não é só um supermercado, um dos nossos diferenciais é padaria. E eu fui observar aquele movimento da loja de tarde e comecei a ver que o problema do Verde Mar não era vender, não era o espaço. Era que as atendentes da padaria desciam toda hora para buscar o pão e deixavam o balcão aí e dava fila. Aí eu falei... E outra coisa que eu vi que era o problema, que era o pão, vendia pão na unidade, era a balança, soltar a etiqueta do pãozinho. Então a menina acabava, dava fila de atendente para tirar a etiqueta para vender, para
fazer 6 pãezinhos, 4 pãezinhos. Foi quando eu criei assim, já que é impressa só o código de barra, vamos fazer uma etiqueta de 1 pão, 2 pães, 3 pães com código de barra. Então eu fiz um rolinho e parou de não ter fila na balança. E outra coisa que eu vi foi o seguinte, então o atendente não pode sair do balcão. Então nós vamos criar um carro que até hoje tem no Verde Mar que chama-se apoio da padaria. Uniforme diferente assim, atendente não pode ir para dentro da padaria buscar os produtos e o apoio que abastece a área de vendas. Isso deu um diferencial muito grande. Então eu me preparei, quando nós fechamos a padaria, efetuamos a compra, o pessoal veio todo para o Verde Mar ali e não deu esse impacto. E nós mantivemos fechado lá um tempo a padaria, até fazer em 2007, nós abrimos um sacolão, que até hoje está lá, que é um complemento que a loja da Viçosa não tinha, que é em frente à contra-esquina, né? Que tem peixaria, açougue e sacolão. E depois nós fomos para o Jardim Canadá, era o Jardim Canadá e o Diamond. O Jardim Canadá nós fizemos eu quis fazer um conceito. Eu estava vendo aí o filme da DCE, falou um pouco de sustentabilidade, do lado ecológico. Realmente eu vi o Irã aí, né, Irã? Esse aí, guerreiro pelo meio ambiente aí. Eu sou uma migalhinha, mas eu gosto muito dessa história do meio ambiente. Eu tenho orgulho de falar que o Verde Mar, eu acho que, com quase toda certeza, é o único supermercado da América Latina que não dá sacola para o cliente e não tem sacola descartável. Eu acho que isso é uma cultura. Quinta-feira passada nós acabamos de abrir uma loja na Pampulha. E eu estava lá, passei o dia inteiro na sexta e no sábado, e vendo que a Pampulha é outra cidade. Por incrível que pareça. Mas você não está dentro de Belo Horizonte, mas por incrível que pareça. E vendo a reação dos clientes que não tinha sacola. Porque a caixa de papelão não tinha sacola, estranhando. Eu falei, Jesus, e aí, como é que eu vou fazer, né? Mas vamos bancar, né? É nossa cultura, diferencial, uma cultura, é nosso valor, né? Esse valor de fazer. Então, a loja do Jardim Canadá, eu fiz um conceito. Foi a primeira loja com gás de refrigeração de CO2 da América Latina. Então foi uma inovação. Essa empresa que fez isso para a gente foi a primeira loja. Agora a gente acabou de fechar a 100ª loja que eles vão montar de CO2 no Brasil. Acabamos de fechar com eles. E fizemos vários conceitos vamos falar assim, ecológicos, sustentáveis, dessa cultura porque eu preciso culturar meus colaboradores, gente. Isso não é só do cliente. Eu acho que não dá sacolinha, ter essa consciência, é uma migalhinha, é uma areiazinha no deserto, mas é uma mudança de comportamento, uma mudança de cultura, uma mudança nossa de comportamento, de não usar uma sacola descartável. Para quê? Depois que voltou a lei, anda pela rua da Zona Sul, qualquer lugar, o tanto de sacolinha que está no meio-fio, na rua, no meio do asfalto, aí, o tanto. Vocês verem, vão entupir os esgotos, os próprios descartáveis, os PET, as coisas. Então, acho que é um caminho. Não somos unânimes, os clientes não são unânimes. Nós temos algumas queixas, mas é o que eu falo com o meu sócio. Eu falo, calma, isso é mínimo. Senão a gente não estava, graças a Deus, com o movimento que a gente tem. A gente tem que criar isso e as pessoas vão acostumando. Eu acho que hoje as pessoas acostumaram com isso. Então, falando do Jardim Canadá, nós fizemos esse conceito dessa loja. Nós fomos convidados, na época, pela ONU, 2 palestras de qualidade do ar do mundo. Nós fomos selecionados no mundo, o único supermercado da América Latina, a única empresa da América Latina a dar uma palestra em Viena, numa convenção da ONU de qualidade do ar do mundo, e uma em Montreal, no Canadá, para essa loja. Nós somos muito bons de marketing, não divulgamos isso, não fizemos isso tanto, mas o Jardim Canadá é isso. Eu tento hoje trazer alguns conceitos do Jardim Canadá, continuar alguns conceitos, porque lá a gente construiu do zero, deu para fazer muita coisa. E isso eu acho que vem de encontro também com os nossos clientes, essa percepção, os clientes perceberem isso. Eu falo que a gente não faz sustentabilidade, a gente não faz atitudes sustentáveis ou atitudes ecológicas, não é graças a Deus, mas a gente não faz não só por obrigação legal. Porque eu vejo muita campanha de sustentabilidade hoje, que as obrigações legais tornaram sustentáveis. A gente faz muita coisa além do que isso, além das obrigações legais. Por uma vontade minha, uma vontade pessoal. Às vezes até eu enfrento dificuldades lá, porque para os nossos colaboradores entenderem essa política, que não é tão simples, né? O Verde Mar não é uma empresa gigante para poder... eu tenho um departamento de sustentabilidade, tenho uma coisa desse tipo. Não é dessa forma. A gente faz... É uma crença
Gostaria até de fazer mais, mas para com a questão financeira, a dificuldade de processo, porque a gente tem que controlar um negócio de supermercado de varejo, é muito difícil, é muito controle. Eu estava aqui na mesa controlando alguns controles, não é fácil controlar estoque, controlar... O dia a dia não é fácil do varejo. Então, fazer as coisas além a gente quer fazer, mas não é tão simples, não. Enfim, então em 2009 nós abrimos o Daimo, que também foi um desafio, foi muito legal por um lado, porque quando a Multiplan nos procurou, dona do shopping, lá era a Praça do Mercado no Daimo. Eles queriam uma boutique de supermercado no Daimo. Eu falei assim, eu não vou fazer isso não. Ah, mas como assim? Eu falei, não, vem cá conhecer o Verde Mar na nossa do carro, vem cá conhecer o que eu faço, eu vou fazer um supermercado muito bacana, mas não vou fazer uma boutique não. Ah, tá bom. Aí eu levei, custei a trazer os caciques, não o dono, né, lá para conhecer, e falei, vou fazer isso aqui. Foi um desafio. Ah, teve um dia que eu falei, olha, eu preciso de passar as mercadorias por cima do mall, eu preciso fazer uma passarela. Nenhum shopping da Multiplan tem uma passarela no meio do mall. Então, pode ficar com a loja, eu não vou fazer. Foi nesse ponto. Teve um dia que eu arrumei uma briga lá que eu falei, não vou. Ué, vocês querem... Eu vou te multar se você passar mercadoria no mall, então eu vou ter que passar por cima da passarela. Como é que eu vou fazer para abastecer a loja? Eles não entendiam da operação. Acabou que cederam. Não é? O jeito do Alexandre, o Alexandre peitou e fez as coisas lá e consegui fazer. E a loja do Daimo é a maior felicidade da Multiplan. Maior felicidade. Tanto é que agora nós vamos abrir no final do ano o Pátio Savassi. Eles ficam doidos para levar. Me chamaram outro dia, o dono da Multiplan. Me levou lá no Rio de Janeiro para ver o shopping mais sofisticado que eles têm, o Village lá, querendo pôr a loja do Verde Mar lá de 4 mil metros. Falei, não quero ir para o Rio, não. Mas fui lá conhecer o negócio. Enfim, então, isso veio o Daimo, depois o Jardim Canadá, depois a Rádio. Nós fizemos um centro de distribuição, de certa forma, no Jardim Canadá também estamos preparados para poder crescer, para ter mais lojas. Aprendemos e estamos aprendendo com o centro de distribuição. O centro de distribuição também é bem interessante, com o CO2, tem um conceito muito legal, funciona bem. 2016, ficamos um tempo, em 2016 nós abrimos uma loja da Savassi. Quem não conhece, ali na Fernandes Torim, que são 2 garagens. Adaptar uma loja em 2 garagens não foi fácil não, gente. Vocês não imaginam que achar o caminho para sair, a exaustão da fritadeira, do grill, da parrilha, achar caminhos, aquela loucura, fazer tudo isso. E muito, graças a Deus a loja está indo muito bem. E como desafio para 2017, nesse ano de crise, né, ano passado também, nós vamos abrir 4 lojas esse ano. Estamos acreditando primeiro nos nossos clientes, né? Acreditando no nosso trabalho, no meu sonho, que eu sou muito assim de sonhar e querer realizar. É um desafio muito grande. Acabamos de abrir a Pampulha quinta-feira passada. Vamos abrir a Rodoura aqui agora, se Deus quiser, no final do mês que vem, de junho. Vamos abrir o Castelo mais ou menos em setembro. Em novembro nós vamos abrir o Pátio Savassi. Vai ser um grande desafio esse ano. Um ano cheio de desafios, de doideira, de abrir uma loja. Eu vou para a obra, fico lá na obra para a obra acontecer. Abro a loja na marra. Quinta-feira eu abri a loja na marra. Tem uns 20 dias de obra lá ainda para acabar a loja, mas vamos abrir 280 funcionários contratados, não pode ficar parado. Estamos aí hoje com 3.300, 3.400 funcionários. Vamos chegar ao final do ano aí com 4.500 funcionários. É uma loucura, é um desafio muito grande. Enfim, e estamos acreditando muito nisso. Acreditando da gente... Eu gosto de ser diferente, gosto às vezes de fazer as coisas diferentes do negócio no supermercado. Eu estava contando que sexta e sábado eu fiquei lá na Pampulha. Eu queria entender um pouco o cliente da Pampulha, né? Falei assim, como é que é isso? Como é que é esse cliente? E não sei quem falou, você não tem vergonha, não? Eu falei, não, de jeito nenhum. Tava todo mundo me fotografando lá que eu virei um degustador de suco. Eu fiquei de 4 às 8 da noite na sexta e no sábado de 2 às 6 degustando suco para os clientes, que eles não conheciam o suco de tangerina. Que até quem não conhece, vale a pena conhecer o suco de tangerina do Verde Mar. É agora que é a temporada da tangerina, vale a pena. E eu fiquei lá na loja degustando sucos de tangerina, de morango, de açaí, para os clientes conhecerem. E nisso conhecendo o cliente. Foi uma experiência super bacana. Foi super legal. Acho que é minha vida de comércio que eu gosto, gente. Enfim,
Então, acho que falar um pouco de Verde-Mar mistura a minha vida, né? Que é a minha vida passa dentro do Verde-Mar, dentro das minhas coisas, de gostar de fazer, de pesquisar ingredientes de gastronomia. Semana passada, teve uma feira em Milão. E eu falei, gente, como é que eu fiz? Eu comprei essa passagem há tanto tempo. Eu ia voltar sexta-feira, mas eu falei, vou abrir a loja. Aí eu fui sábado à noite para Milão, cheguei domingo à tarde lá, feira segunda e terça à noite peguei, quarta fiquei o dia inteiro na obra e quinta-feira abri a loja da Pampulha, que tinha que abrir, não, tinha que fazer. Então é só assim, eu gosto de fazer, eu não me importo, gosto de enfrentar as coisas, é um desafio para mim. E graças a Deus está dando certo. Tá? Acho que eu tentei falar um pouquinho aqui da história do Verde-Mar. Qual é a marca do Verde-Mar dos importados? A história? A história foi que eu ouvi. Foi exatamente, um dia apareceu um italiano, que era representante de uma empresa de azeite italiana. Ele trabalhava para a empresa de azeite italiana, que até hoje tem, a Olio Itália. E o Sauro virou e falou assim, Alexandre, você não quer importar azeite, não? Eu falei, mas como que eu me importo? Não, eu faço o preço CIF, eu coloco azeite para você no porto. Aí nós tiramos o radar e começamos a importar pela Olio Itália. E hoje são 32 países diferentes que a gente importa diretamente. Eu viajo aí pelo mundo, pelas feiras, com a marca Verde-Mar também, né? A marca Verde-Mar hoje, na minha opinião, a gente tenta chancelar os produtos com a marca Verde-Mar, com a qualidade que a gente acha que está dentro do nível dos melhores. E eu viajo hoje para as feiras no mundo aí, muito para as feiras. Esse mês agora, mês que vem também vou para a feira de vinhos na França. Viajo aí 4, 5 vezes por ano para ir nas feiras para trazer produtos, ingredientes, pesquisar ingredientes de gastronomia, ver muito programa de culinária que a gente gosta. Eu e minha esposa gostamos muito. Minha esposa tem um restaurante, para quem não conhece, é o Vila Janina, ali atrás da Assembleia. Obrigado. E é um sucesso. E a gente gosta muito de gastronomia. Então, nossas viagens são meio gastronômicas, né? A gente pesquisa, vai para os restaurantes, vai conhecer essas coisas. Então, isso mistura um pouco. Então, misturou minha vida. E são quantos produtos importados com sua marca? Com a minha marca, eu não sei te falar com precisão. Produto que a gente importa são mais de 4 mil produtos. Muito mais, até. Entre vinhos e produtos. Então, agora mesmo, na feira, eu fechei... Depois eu fui olhar no mapa, né? Fechei um biscoito na Lituânia. A gente perguntou como é que vai ser a logística. O cara falou, você sai por Roterdã. Eu falei, beleza, na Holanda. A gente tem muito embarque por Roterdã. Então é Macedônia. Macedônia é atrás da Grécia. A gente trouxe uma vez um cereal de lá. A gente vai conhecendo, provando os produtos. Você tem que provar na feira de chocolate, essa feira que teve na Itália, em Milão, praticamente de ingredientes italianos, de produtos italianos. E aí agora essa feira... Já tem 5 edições que eu vou, agora ela começou a internacionalizar com alguns produtos da Europa, de algumas coisas de fora. Então é pesquisar os produtos, pesquisar, testar. Tem produto, às vezes, que a gente acredita muito que vai vender, chega aqui e não vende. Tem produto que a gente fala, vamos comprar esse, vamos ver se vai dar certo. E às vezes dá certo. Por exemplo, a gente tem um biscoito da Polônia, que faz um sucesso, que é o Tago, danada. A Polônia é vista lá pelos europeus do sul, né? Que a Polônia é feita meio vista. Outro dia eu falei com o Sérgio Pitt, o cônsul da Polônia, achou meio assim, mas eu falei, olha, a Polônia é vista pelo povo lá como Paraguai. É nosso Paraguai aqui, de alguns produtos. Mas, então esse produto polonês é um sucesso, trouxemos despretensiosamente, trouxemos, mas hoje é um sucesso. Tem produto que a gente acredita que a gente vai trazer e vai fazer um sucesso, não faz, não pega. A gente traz produto, por exemplo, não sei se vocês já comeram aquele Gorgonzola Dolce Bassi, que é maravilhoso, italiano. A gente traz de avião. É uma operação de avião muito bacana. Eu encontrei com ele na feira agora, o Nicola. Ele virou para mim, Alexandre, eu fui te conhecer no aeroporto de Milão, levar umas amostras do queijo para você, e hoje você traz o maior cliente meu no Brasil e traz de avião o Gorgonzola. Então são coisas desse tipo que acontecem. Por exemplo, hoje tem 3 exportadores de Portugal, um produtor de fornos, que chama Ramalhos, vende aí para as padarias do Brasil inteiro. Eu fui o primeiro importador dele, numa feira na Alemanha. Eu falei, eu quero comprar esse forno. Para o Brasil, você está louco? Eu falei, não, eu quero. Hoje, o segundo mercado mais importante dele é o Brasil, de fornos, e o outro de equipamento de panificação. Então, é nessas andanças minhas aí de conhecer. Eu gosto muito de panificação também, entendo um pouco.
Pesquisei muito nessa questão de sustentabilidade, pesquisei demais lâmpada de LED, pesquisei LED, o que é as eficiências, porque LED não é só... Todo mundo acha que é comprar LED e resolver o problema, tem que estar misturado com eficiência energética. Enfim, eu adoro fazer essas coisas, pesquisar, olhar essas coisas diferentes. Tá bom, gente? Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Alexandre Volle, prazer. Eu já te conheço de 1996. Eu ia dentro da Kombi com vocês, com os funcionários, para o Jogo do Galo. Eu não. Não, com o Alisson. Eu com o Alisson. Com o Alisson. O jogo do Atlético, com o Alisson. Eu ia você, o Alisson e a turma toda, todos os funcionários, para torcer e dentro da Kombi do Verde Mar. E a minha questão é, hoje vocês têm 3.300 colaboradores, vão chegar a 4.500, e a gente sabe que salário não é suficiente, que tem que ter um projeto assim, de motivação para realmente vestir a camisa. E desde da Kombi, desde a Verde Mar Pequeno, eu vi uma integração muito grande do Alisson com os colaboradores e todos indo, e dentro da Kombi, tudo igual. Então, eu gostaria de saber, hoje, com 4.500 funcionários, aproveitando 3.300 funcionários, qual é, assim, se você pode nos dizer, um plano que você tem motivacional dentro da empresa que faz sucesso, para vestir a camisa? Olha, em primeiro lugar é o seguinte, antigamente, né, a gente estava próximo aos funcionários, eram poucos, né, a relação é essa. O grande papel do Alisson, entre outros, mas o grande papel do Alisson, meu sócio, é na questão de seleção, na questão dos valores. A gente tem que ter, eu acho que parte de tudo, não é só treinamento, não. Se a gente não tiver uma boa seleção para entrar dentro da empresa, não vai adiantar. Você pode tentar treinar, que não tem esse efeito. E a gente percebe que, pelo menos a gente acredita, né? Vamos falar assim, que nossos valores estão muito claros dentro da empresa. Nossos valores de qualidade, de atendimento. E eu sinto que um novo funcionário que entra, essa equipe que entra, eles são contaminados por esses valores. Porque treinar valor, treinar atendimento não é tão simples, não. Eu já tive, alguns de vocês devem ter algum depoimento de perguntar a um funcionário onde é que tem um produto, ele levantar e levar no local onde está o produto, né? No Verde Mar não aponta, não. Ele vai. Mas não é por causa de treinamento também, não. Mas aqui existe um pouco de treinamento, mas existe também aquela história. Pô, o outro faz, por que eu não posso fazer? Então, acho que isso está dentro muito da qualidade da seleção, desse ambiente que você seleciona. Não é fácil, a gente erra muito também, né? Mas isso, para mim, é um fator decisor, muito de grande valia, de grande diferencial do negócio. Não só a seleção, claro. E esse acompanhamento, essa história. Agora, por exemplo, nós estamos com um projeto lá que é super lindo, super bacana. A gente está acompanhando, que nós temos um projeto com uma... O Alisson sabe falar melhor, mas eu sei mais ou menos. Com uma vamos chamar tipo uma ONG, mas não é bem uma ONG, de esquizofrênicos. Nós contratamos um projeto com 30 esquizofrênicos para trabalhar. E esses esquizofrênicos, nós tivemos que criar um padrinho para eles, para tratar. Alguns já efetivaram, outros não. Não é tão simples assim. Mas a gente vê que é uma coisa que tem que ter acompanhamento. E o projeto vem até dando certo. Já foi case de Jornal Nacional, da história dos esquizofrênicos, de a gente acompanhar. Não tem esse sucesso assim, não, porque não é fácil. Mas a gente percebe que... A equipe percebe que existe essa boa vontade. Então, você tem que criar um clima, né? Acho que vai tudo do clima da empresa, vai do dia a dia, motivar. A gente, ainda nós não chegamos, que eu também acredito muito na meritocracia, é onde eu quero chegar ao Verde Mar, meu sonho, minha visão, chegar ao Verde Mar com a meritocracia para poder, além disso, poder remunerar e felicitar pessoas que são mais... que se destacam, né? E às vezes até as pessoas cobram mesmo, indiferente de financeiro. Eu já tive muita cobrança do Verde Mar. Me dá uma meta, me dá uma história para me alcançar. Isso eu já escutei isso tantas vezes. Não é meta de financeiro, não. Me dá uma meta, eu quero ter um objetivo aqui dentro. Então, a gente percebe, a gente tenta ter essa proximidade hoje, com essa quantidade de gente não dá, mas o Alisson hoje, ele entrevista, ele passa, eu posso falar aí que 50% do tempo dele entrevistando pessoas, da média gerência... Média bem assim, ele entrevista
faz questão de entrevistar quase todo mundo, para exatamente ter isso. E contaminando a equipe dele de seleção de recrutamento, né? Então é a seleção com recrutamento bem feito. Sérgio. Sérgio Cavalieri. Alexandre, eu queria que você contasse um pouco, para a gente entender mais esse programa do pequeno produtor, do produtor mineiro, local que abastece, não sei se só o Verde Mar ou se toda a cadeia de supermercados da AMES. Bom, ô Sérgio, duas coisas. Outro dia eu estava, semana retrasada, eu estava em São Paulo na feira da Paulista de Supermercado e eu vi uma palestra do professor Delfim Neto, ministro Delfim Neto, com 89 anos. A sabedoria e a capacidade dele foi assim, uma coisa surpreendente. Tinha uma palestra aí para umas 2.000 pessoas e eu fiz uma pergunta para ele. Ele acreditando muito no país, e aí eu falei assim, e ele falando que uma das bases do país é infraestrutura. Aí eu fiz a pergunta, o professor, como é que esse país vai crescer com essa infraestrutura, com essas empresas todas que construíram o país, entre aspas, com essas delações, com essas coisas todas que estão acontecendo no país? Como é que o senhor acredita que vai evoluir, a gente possa criar essa infraestrutura que o senhor está falando? Aí ele me virou para mim e falou assim, um dia essas empresas que são grandes, que estão fazendo isso aí, foram pequenas. Vão ter que surgir empresas pequenas, e empresas pequenas que vão surgir e vão virar grandes, quem sabe. E essa questão dos produtores pequenos, estou fazendo só essa comparação, esses produtores pequenos, eu sou presidente da Associação Mineira de Supermercado, sou um presidente meio, não consigo estar o tempo inteiro, porque eu tenho que cuidar do meu negócio, mas dentro desse projeto existe um projeto lá da agricultura familiar, que eu acho que isso é até, por coincidência ou não, pela AMES, que a gente fez isso, a gente, na nossa feira ano passado, a gente convidou 20 produtores, microprodutores de agricultura familiar. Um dia eu dei até uma palestra no Sebrae também, porque existe uma força do Sebrae, existe a questão da agricultura familiar, nós brasileiros não sabemos valorizar ainda os selos, os produtos, os produtos diferenciados. Nós ainda somos, por mais nós somos mineiros, né, mas a gente não é meio... A gente é brasileiro pouco bairrista com as coisas, né, em alguns momentos, né? E a forma que aconteceu isso dos pequenos produtores foi a questão do selo da agricultura familiar. Nós fizemos uma seleção com o auxílio da Secretaria de Desenvolvimento, da Secretaria de Agricultura, de tentar começar a divulgar esses produtos. E nesse dia que eu dei a palestra lá no Sebrae, eu falei uma coisa, que não adianta também ter o selo e o produto não ser bom. O consumidor não perceber. Então, eu acho que é uma grande dificuldade. Eu fiz uma comparação aquele dia lá no prêmio, né, que o produto italiano hoje, cada região da Itália tem um produto marcante com a sua DOC, com a sua especialidade. E eu senti que esse produto da agricultura familiar ele pode ser um caminho para isso, de a gente criar uma referência, não é só o selo do orgânico. As pessoas às vezes não sabem nem... Agora um pouco mais, as pessoas mas não têm o conceito do que é orgânico direito, não. Que o orgânico está na cadeia inteira, não é só um produto sem agrotóxico. Está mudando, mas é difícil. Então, esses selos de referência, selo de produção de respeito ao meio ambiente, alguns selos desses. E esses pequenos produtores têm desenvolvido, e a gente, através da AMES, a gente começou a promover esses produtores. Então, nós temos, e isso, colocando na feira, naturalmente, vão para os supermercados. A gente tem alguns desses produtos no supermercado, que não é tão simples, mas lá no Verde Mar tem um leite de ovelha, tem um queijo de cabra, tem um doce de leite, algumas coisas que a gente começou. É a mesma coisa dessa história de não ter sacola, né? A mesma coisa, são pequenas atitudes que vão crescendo nesse dia a dia. E tem que contar muito com a mídia, com tudo, para começar também a divulgar o que é uma agricultura familiar, o que é o diferencial do produto. Que é um sonho, né? Quem sabe um dia nós, né, consumidores, podemos entrar no supermercado atrás de produtos com esses selos, com essas qualidades, com essa procedência, com essa referência, né? Então,
o trabalho da AMES, esse ano nós vamos fazer de novo, é tentar trazer esses produtores de agricultura familiar, fazer um espaço para isso, para divulgar isso dos produtos de agricultura familiar e outros selos mesmo de outras regiões. Deixa eu pedir uma pausa aqui para a gente mostrar um videozinho ali do prêmio Bom Exemplo. Alexandre Poni começou no ramo dos negócios, vendendo produtos na rua. Hoje, ele é dono de uma das maiores redes de supermercados do país. As empresas dele se transformaram em modelo de competitividade e de sustentabilidade por meio de projetos que estimulam a consciência ambiental. Alexandre Poni é o vencedor do Prêmio Bom Exemplo 2017, na categoria Economia e Desenvolvimento de Minas. Entre uma prateleira e outra, o Alexandre passa horas aí, fazendo o que ele aprendeu a fazer. Eu falo que eu nasci quase num galinheiro, minha mãe vendendo um frango abatido na hora. Então eu cresci no comércio com ela ajudando, eu já fiz tudo que você possa imaginar, já vendi jornal no sinal, já carreguei sacola em feira, já vendi jabuticaba na rua, já vendi chup-chup. Se virou tão bem que resolveu abrir o primeiro negócio junto com o sócio dele, o Alisson. Nós compramos uma mercearia com 2 funcionários. A gente fala que foi um pequeno investimento aí na ordem hoje, valor de hoje, R$50 mil. E hoje, 24 anos depois, nós temos 3.200 colaboradores. Essa turma toda que se divide entre as 9 unidades para produzir mais de 1.200 produtos com a marca da empresa. E ele, claro, está sempre de olho em tudo o que acontece. Na área de produção, sentir, junto ao pessoal da qualidade, os encarregados de produção, a gente tem muita preocupação com a qualidade dos produtos, né? Qualidade que garantiu à empresa muitos prêmios. Para o dono do negócio, a palavra de ordem aqui é inovação. Vou para as feiras. Recentemente, há uns 3 anos atrás, eu fui para uma feira de panificação na Alemanha e conheci um processo de panificação francês. E comprei os equipamentos e trouxe um padeiro francês para ensinar para os nossos padeiros a fazer alguns pães. Hoje a gente tem uma linha de pães que a gente importa a farinha francesa para fazer pão. E a gente vai qualificando esses funcionários em todas as formas. O bacana disso tudo é ver na prática como que uma empresa é capaz de promover o desenvolvimento da economia local e principalmente das pessoas. Um exemplo está aqui, ó. O Vandeilson entrou para o quadro de funcionários há 16 anos como embalador. E hoje é um dos responsáveis pelo setor de compras da empresa. Além de escolher todos os produtos que vão para as prateleiras de chocolates, ele passa um tempão aí, negociando com os fornecedores. Estou tentando crescer cada vez mais, quero continuar estudando para, quem sabe, um dia chegar um gerente de compras, né? Daí, essa é a ideia que o Alexandre também leva para o dia a dia dele, como presidente da Associação Mineira de Supermercados. Ele incentiva a agricultura familiar. Tem o queijo de cabra, o iogurte de ovelha e algumas verduras que vêm de várias partes do estado. Tem alguns produtores familiares que fazem alguns produtos que são extremamente regionais, mas já tem outros produtos. O que eu falo sempre é o seguinte, tem que fazer um produto gostoso, um produto diferenciado, que o cliente ao colocar na boca, ao experimentar, vai sentir essa diferença no produto de agricultura familiar, ou qualquer produto, mas principalmente da agricultura familiar. E isso vai gerar vai gerar essa vontade do consumidor, essa procura pelo produto. E assim ele vai, dando um bom exemplo. Aqui hoje a gente não dá sacola descartável. O cliente traz sua sacola de casa, traz a sacola retornável, a gente arruma a caixinha de papelão, criamos essa cultura. E o mais legal é que foi aceita. O índice de reclamação por falta de sacola descartável, né, sacola plástica, é muito pequeno. E isso faz parte dessa cultura, é um grãozinho de areia na sustentabilidade. Eu acho que isso é uma contribuição que a gente pode fazer para o planeta. Ideias para o bem-estar de todos e que contribuíram para mais uma conquista na vida de Alexandre Poni. O empresário vai receber o prêmio Bom Exemplo na categoria Economia e Desenvolvimento de Minas. Quando a gente vê esse resultado, vê essa satisfação e vê a gente mesmo, vê os nossos funcionários felizes, né? Isso é muito bom. Muito bom. Pra gente cumprir o nosso horário, terminar as duas, eu vou fazer uma pergunta para o Alexandre, que eu acho que é interessante. Como é que se dá o relacionamento com o entorno da comunidade, principalmente ali na Nossa Senhora do Carmo? Não é fácil, não. A gente tem algumas atitudes, entendeu? De relacionamento com eles. A gente apoia alguns eventos, algumas coisas assim. Infelizmente, é a verdade, essa proximidade ela não é tão positiva para você, por exemplo, contratar funcionários dali e colocar ali dentro da loja, da própria loja.
infelizmente desce gente de lá que não tem nada a ver, pode surgir até, de certa forma, algumas ameaças. Assim. Se a gente puser, por exemplo, uma operadora de caixa, fala assim, se você não deixar eu passar, eu te pego lá em cima. Então é uma relação que a gente tem de apoio de algumas coisas, com os eventos deles. A gente tem que, graças a Deus, tem que isolar aqui, a gente nunca teve problema com a comunidade, com nada, nenhum tipo de problema ali na Nossa Senhora do Carmo. É uma boa relação. A gente faz outras vamos falar assim, ações, né, de contribuições com outras entidades também, mas ali a gente apoia. A gente não, aquela favela ali não tem uma liderança tão grande, sabe? A gente apoia o projeto Querubins ali, que tem um pouco a ver com a favela do Papagaio, de algumas coisas, mas não é tão simples assim não. Mas é uma relação boa. Bom, deixa eu pedir o Sérgio aqui para fazer um convite a todos. Bom, gente, boa tarde. O convite acho que já foi feito na semana passada, no último almoço passado, e está aí na tela. E meu papel aqui é só reforçar esse convite. É um convite da Uniapac Latino-Americana, que é a entidade que reúne todas as ADCEs dos 10 países que estamos presentes aqui na América Latina. Então, esse congresso é realizado a cada 2 anos. Então, esse ano vai ser na Argentina, e no dia 29 e 30 de junho. Né? Então, já está bastante próximo. E a gente tem a felicidade de ser realizado aqui próximo. Né? Hoje, nós temos voos diretos de Belo Horizonte para Buenos Aires. O congresso vai ser em Buenos Aires. Ele começa na quinta-feira, dia 29, e termina dia 30, na hora do almoço. Então, é um congresso curto, 1 dia e meio, mas bastante intenso, e o tema é trabalho e inclusão. Está escrito ali mais embaixo, a letra está um pouco menor, mas é o desafio, né, frente ao crescimento e inovação. Quer dizer, o mundo cresce, se desenvolve, e vem a questão da tecnologia, que vai substituindo os postos de trabalho. Né? Então, qual a nossa responsabilidade como empresários de conseguir superar esse grande paradoxo, né, que é o desenvolvimento, a tecnologia, a inovação, e continuar também gerando trabalho. Não diria nem emprego, porque emprego é uma relação específica, né, de trabalho, do trabalho, mas gerar trabalho, e lógico, com isso, oportunidade de renda, dignidade para as pessoas. A Argentina, para vocês terem uma ideia, hoje a gente fica sabendo quando começa a lidar com as coisas, né, 30% da população vivendo ainda abaixo da linha da pobreza. Então a Argentina está saindo, né, de um período de uma grave crise também econômica, financeira e social. Então tem essa quantidade de gente ainda vivendo abaixo da linha da pobreza, que dá mais ou menos R$200 por mês, mais ou menos, que é a regra que a ONU usa para avaliar uma regra internacional. Né? Então, queria insistir, né, que vocês, né, compareçam com a gente nesse evento. Vão falar sindicalistas, vão falar empresários, vão falar pessoas ligadas à academia, ligada a governo. Então, assim, a área de tecnologia, a IBM vai estar presente, um dos responsáveis pelo projeto Watson, né, que é a inteligência artificial da IBM. Então, vai ser um seminário bastante rico, bastante interessante, e eu queria convidar, então, para que vocês participassem. Teremos a oportunidade também de interação, de convívio com os empresários da Argentina, empresários da América Latina toda, alguns empresários também da Europa que virão, da África, que também são sempre muito presentes, e também aqui pela facilidade, né, principalmente os países africanos de língua portuguesa, que gostam muito de se relacionar aqui com a América Latina e com o Brasil, especialmente. Certamente virão também. Então é um momento assim muito rico e que uma rara oportunidade. Então gostaria de incentivá-los a que se inscrevam, participem, procurem a DCE aqui, procurem a Denise, nossa secretária, que ela passará as informações todas para que vocês possam participar. Tá, ok? Bom, e nesse evento também, aqui um pedido especial. Termino o meu mandato frente à Uniapac Latino-Americana. Eu atualmente sou presidente, né? É um mandato de 3 anos. Então eu passo o bastão também para um argentino que vai assumir, um jovem que vai assumir a Uniapac,
aqui na América Latina, e faço isso com muita tranquilidade, porque esse jovem, o Luiz Bamelli, já é a terceira geração. O avô dele foi da Uniapac na Argentina, o pai dele foi inclusive presidente, e ele agora passa a ser presidente da Uniapac na América Latina. Então, é bom a renovação, e lá nós não podemos ter reeleição, então tem sempre essa renovação, e agora com essa satisfação de estar passando para um jovem já de terceira geração, mostrando essa sequência de trabalho, né, até dentro da família dele. Foi uma família bastante rica, empresária do ramo de alimentação de carne, e que depois acabou vendendo para a Marfrig, a empresa que eles tinham lá na Argentina. Hoje o Brasil domina todo o setor de carnes no mundo, e na Argentina também não é diferente. Bom, então o convite para essa solenidade de transferência de comando da Uniapac, e também para o próprio seminário, o próprio Congresso Latino-Americano, que vai coincidir também com o Congresso, com o encontro anual que a DCE, que lá chama a CDE, né, Associação Cristã de Dirigentes de Empresa, só tem uma inversão ali da letra em relação ao nosso nome, mas é a mesma filosofia, os mesmos princípios, os mesmos objetivos de trabalho. Então, conto com a participação de vocês, e não percam, porque é uma oportunidade muito, muito boa. Obrigado. Eu que acompanho, e alguns amigos aqui da diretoria, nós acompanhamos o Sérgio nesse mandato deles. Parabéns ao Sérgio aí pelo bom trabalho na América Latina. Antes do encerramento, que hoje vai ser apresentado aqui para o Dr. Stott, uma mensagem super rápida, eu queria agradecer ao Alexandre aqui a participação dele, oferecendo um exemplo, uma réplica do Divino, para que ele possa ter no seu escritório. Obrigado. Obrigado. Alexandre, muito obrigado por ter participado, compartilhado conosco a sua experiência. Eu queria convidar o Dr. Stott, então, para fazer o encerramento de hoje, e já avisando a todos que o próximo almoço está agendado para o dia 21 de junho. Daqui a pouco a gente vai anunciar o próximo palestrante. Senhor presidente, prezados colegas que aqui comparecem, fui honrado pelo nosso presidente Sérgio para ler uma mensagem àqueles que aqui se encontram. Como ele me permitiu fazer uma brevíssima consideração em relação ao que nós acabamos de ouvir, eu desejo apenas registrar o seguinte: eu morei durante muitos e muitos anos no bairro Santo Antônio, morava na rua Mangabeira, lá no bairro, ali mantive, inclusive, um time de futebol, um time de vôlei, e em várias oportunidades eu tomei conhecimento justamente dessa atividade que a sua mãe cumpria ali na rua Santo Antônio do Monte, juntamente com um amigo nosso, falecido recentemente, que é o Dr. Jorge Lasmar, que morava ali na rua São João Evangelista. Ele sempre dava notícia dessa questão de abater frango que havia ali na rua Santo Antônio do Monte. Eu queria lembrar ao senhor o seguinte: em janeiro desse ano, o Santo Padre, o Papa Francisco, reuniu os presidentes dos vários países que compõem a União Europeia. E na mensagem que ele levou ao mundo, me chamou a atenção um fato que me parece oportuno nessa situação, né, que nós estamos vivendo. Ele falava que crise, palavra de origem grega, não quer dizer sofrimento. Ao contrário do que muita gente pensa, um país está em crise e o país que está sofrendo. Ele dizia com muita propriedade que a crise nos desperta para novos valores, para muitas iniciativas que até então nós não havíamos tomado, sobretudo aquelas que dizem respeito à solidariedade humana. Então, dentro do que foi exposto aqui pelo Sérgio, eu gostaria de dizer aos senhores: vamos mudar um pouco a nossa concepção a respeito de crise. Vamos tirar da crise as coisas boas que a crise possa nos proporcionar. Em relação ao Verde Mar, Alexandre, eu sempre tive uma dúvida a respeito por que esse nome Verde Mar, de onde é que saiu isso?
Nunca encontrei uma explicação razoável. Na minha casa, nós somos seus fregueses há muito tempo, sobretudo ali da Rua Viçosa, com Cristina. Mas Verde Mar, o que teria levado a isso? Mas, ultimamente, um dia conversando com minha esposa, falei justamente o seguinte, mas deve ter um sentido muito mais alto. Primeiro que o verde é o sinal da esperança. É a esperança, quer dizer, os senhores sempre esperaram por um dia melhor, que o dia seguinte fosse melhor do que o ontem. Não é? E segundo, o mar. Quer dizer, se conjugaram a esperança com o mar. O mar é grande. Não é? E há um provérbio japonês que eu nunca me esqueci, que diz assim, o mar é grande porque não rejeita o menor regato. O mar é grande porque não rejeita o menor regato. Quer dizer, as coisas grandes são feitas de coisas pequenas. Não é? De iniciativas. Tudo. Agora, eu acho que o seu sucesso, a meu ver, deve-se a duas coisas. Primeiro, coragem. Coragem. Segundo, seriedade. Obrigado. Eu tenho certeza que esse binômio foi definitivo para que os senhores atingissem o ponto que atingiram e tenho certeza que não ficará apenas naquilo que nós já conhecemos até agora. Vamos à mensagem. Caros amigos, apesar das circunstâncias, mantemos a esperança de que os líderes políticos recuperem a confiança, inspirem esperança, a esperança que eu estava me referindo, e promovam as ações necessárias para restabelecer a direção para a retomada do desenvolvimento do país. Evidentemente que a melhor oportunidade para que isso aconteça vem a ser a eleição de ano que vem, escolhendo gente séria, gente capaz, e não amigos ou sócios, ou interessados, ou participantes de uma mesma entidade. Não podemos esquecer que os problemas atuais do Brasil e do mundo são tão complexos que a sua solução depende da colaboração de todas as forças vivas da sociedade. Um Brasil melhor é possível e depende de cada um de nós. O exemplo está aqui. Por isso, conclamamos todos os empresários e dirigentes cristãos de empresas a contribuir de forma efetiva, com atitudes e exemplos concretos. Exemplos, sobretudo, visando a reorganização da nossa sociedade para que ela seja ética, honrada, justa e fraterna. Não podemos também esquecer, parece até que eu já tinha lido isso antes, não podemos esquecer que a crise atual que enfrentamos, sobretudo no aspecto moral, coloca a DCE como ponto de referência na sociedade, sem dúvida alguma. É a contribuição que nós podemos dar. Se seguimos num momento de incerteza, o trabalho e as propostas da DCE trazem à tona a verdade e a esperança, justamente aquela esperança verde a que eu me referi. Somente o comprometimento com os valores cria a correta relação entre o desempenho econômico e a dignidade da pessoa humana. É justamente concatenando o sempre aguardado desenvolvimento econômico com os princípios da dignidade que nós podemos chegar ao progresso. Essa é a mensagem que a DCE-MG para o momento em que vivenciamos.